Olá, queridos discípulos, saúde, paz e prosperidade. Aqui estamos nós mais uma vez em nosso discipulado virtual. Lembrando que o discipulado virtual não substitui o discipulado pessoal. Lembre-se, se você pegar a palavra discipulado e quebrá-la em duas partes, discipulado. Discipulado é discipular quem está ao seu lado. É trabalhar com quem está perto. O objetivo do discipulado virtual é fazer dele mais uma ferramenta para auxiliar as demais ferramentas que temos à nossa disposição, não para extingui-las. Se você está fazendo deste vídeo o seu único discipulado, você está se enganando. Que o espírito de engano saia da sua vida agora. E que você possa estar aqui neste momento recebendo, mas não deixe de estar esta semana em sua célula de discipulado. Não deixe de se encontrar com seu discipulador, porque isto é ser um discípulo verdadeiro. Nós hoje vamos falar sobre as duas fases do discipulado. Eu viajo muito e vejo muita gente complicando tanto algo que é simples, criando tantas coisas, inventando tantas coisas, que quem quer ser discípulo até pensa que é impossível ser. Mas eu quero dizer que não é nada disso. O discipulado pode ser encarado com duas fases distintas. Isso está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E lembrem disto, eu estou com vocês até o fim dos tempos." Olhe bem as duas fases. Primeira fase, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é como que a iniciação do discipulado. O batismo é a porta de entrada no reino de Deus, é a porta de entrada na igreja e é a porta de entrada no discipulado. No entendimento de Jesus, uma pessoa se batiza porque quer ser um discípulo. Porque o que é um batismo? Batismo não é compromisso com a igreja. Batismo não foi inventado pela igreja. Batismo é um compromisso com Deus através de uma aliança feita com Jesus. É uma declaração pública de fé, onde você diz: eu acredito em Jesus como meu Senhor, como meu Redentor e como meu Mestre. Quando você então batiza, você entrou na primeira fase do discipulado. É a fase mais rápida, é a fase menos desafiadora, é a fase mais simples do discipulado. Quando você então recebe Jesus como Senhor, Salvador e Mestre, prepara-se para o batismo, vai a um encontro com Deus, recebe ministrações naquele lugar, onde você então entende o que vai fazer e aí você batiza. Você já é batizado? Você então já fez 50% do discipulado. Você já viveu a primeira fase. Aí então vem a segunda fase, que é a fase do ensinamento. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado. A segunda fase do discipulado é a fase do ensinamento, do aprender. Agora vamos corrigir alguns desvios, por favor. Discipulado não é faculdade teológica, não é instituto bíblico, não é escola dominical, não é memorização de versículos, não é decorar os livros da Bíblia, não é decorar os nomes dos 12 apóstolos, os 10 mandamentos. Discipulado não é informação. Não é colocar a pessoa numa cadeira, num banco de faculdade teológica, de escola bíblica, de instituto bíblico, e então encher a mente de pessoa de conhecimento. Não. Olha o que Jesus disse:
ensinando-os a obedecer o que eu vos tenho ensinado. A segunda fase do discipulado é ensinar obediência aos ensinamentos de Jesus, aos princípios da palavra. Então, essa segunda fase, ela sim é a fase desafiadora. Por quê? Porque nós temos uma tendência humana de ser desobediente. Vamos pensar. Quem é que ensina uma criança a desobedecer? Ninguém. Mas ela já não desobedece? E tem que ser corrigida? Tem que ser ensinada a obedecer? Por isso, a fase do ensinamento é a fase desafiadora. Porque vai contra uma natureza que está dentro de nós. Aquela tendência que temos de desobedecer. Nós não obedecemos naturalmente, mas desobedecemos naturalmente. A obediência tem que ser uma decisão, um ato da vontade, um princípio que você coloca na sua vida. Então, quando você está no discipulado, você então começa a viver a fase do obedecer. É a fase mais longa, desafiadora, porque vai durar a vida toda. O discípulo, então, é aquele que batiza nas águas e passa a obedecer os ensinamentos de Jesus. Você sabia que as pessoas hoje não têm problema com a pessoa de Jesus, mas têm problema com os ensinamentos de Jesus? E o discípulo não é assim. O discípulo pega todos os ensinamentos de Jesus e começa a praticá-los, vivê-los, começa a experimentá-los. Isso é discipulado. Talvez você diz que é um discípulo e não batizou, tem que batizar. Talvez você diz que é um discípulo e só batizou, mas não está andando pelo caminho da obediência, tem que obedecer. Obedecer quem? O seu mestre, o seu redentor, o seu Senhor, que é o nosso Jesus. Vamos entender que esse ato de discipulado é exatamente isso. Olha a palavra. Discipulado vem da palavra disciplinado. Discípulo vem da palavra disciplina. Então, o discípulo é alguém discipulado, disciplinado a obedecer os ensinamentos de Jesus. Se você não obedece, se você não pratica, se você não vive, você então está sendo enganado. Que esse espírito de engano saia da sua vida agora. Que você possa entender uma coisa. O discipulado tem fases. Primeira fase, batismo nas águas. Segunda fase, obediência aos ensinamentos. Não é para você ficar apenas memorizando. Por favor, não temos nada contra a memorização. Aprendemos por memorização. Não temos nada contra institutos bíblicos, você cursar um curso de teologia. Eu fiz teologia, eu fui para o instituto bíblico, eu participei de escola dominical, mas discipulado é mais do que isso. Discipulado é o ato de alguém ensinar você a obedecer. Vamos dar um exemplo bem claro. Há um ensinamento de Jesus que diz que se alguém bater no seu lado direito, você dá o esquerdo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém tentar tirar sua capa, deixa levar a roupa toda. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando o princípio de você não revidar. Não é bater, não é apanhar e bater também. Não, é apanhar, caso isso aconteça, é um caso extremo. Eu nunca apanhei, porque sou um discípulo de Jesus. Mas caso isso aconteça, eu não vou revidar. Eu vou ficar quieto. Eu não vou me vingar, não vou pagar na mesma moeda, o famoso olho por olho e dente por dente. Então o meu discipulador me ensina isso e pergunta: Abraão, aprendeu? Aprendi. Mas aí eu estou no trânsito e vem um outro motorista e me dá uma fechada. Trânsito é muito comum isso. Aí eu, emotivamente, impulsionado por um temperamento, eu então vou, ultrapasso a pessoa e fecho a pessoa também. O que eu fiz? Eu revidei.
No discipulado, o que meu discipulador vai trabalhar comigo? Abraão, você não aprendeu que não é para revidar? Aprendi. Você memorizou isso? Memorizei. Você sabe? Sei. Então, por que no trânsito, quando você foi fechado, você também fechou? Não pode fazer isso, Abraão. Sabe o que meu discipulador fez comigo? Me discipulou. Me ensinou a obedecer o que sei. Me ensinou a obedecer o que eu creio. Essa é a segunda fase. Essa fase vai durar a vida toda, é até a morte. Por quê? Que dia que você vai deixar de obedecer os ensinamentos de Jesus? O dia que você deixar de obedecer, você está deixando de ser discípulo. Então a primeira fase do discipulado, que é o batismo nas águas, é rápida, é simples. Mas a segunda fase do discipulado, que é a fase da obediência, é demorada, é desafiadora. A maioria fica só na primeira fase. Começa a segunda, mas não continua. Que tipo de discípulo você é? O verdadeiro, que batizou nas águas e é obediente aos ensinamentos? Ou o falso, que só batizou, mas não obedece? Para nós terminarmos, vamos ao seguinte entendimento. Sabia que um discípulo sempre é mais abençoado que um crente? Por quê? Porque em Deuteronômio 28 nos ensina que obediência traz bênção, mas desobediência traz maldição. Se um discípulo é aquele que obedece os ensinamentos de Jesus, ele será mais abençoado porque obedece. Por isso, ser discípulo é uma verdadeira bênção. Ser discípulo é uma jornada que te levará a experimentar a vida verdadeira, que te levará a experimentar as melhores fases, os melhores momentos da sua vida, seja no casamento, no trabalho, na família, nos negócios, na saúde, na vida social, no lazer. Em tudo você será mais abençoado. Querido discípulo, viva as duas fases do seu discipulado: batismo e obediência. Eu estou na segunda fase. E você está em qual? Viva as duas fases. Não procure atalhos. Não faça só o que você quer. Olhe para a palavra. Olhe para os ensinamentos de Jesus. Eles te levarão a um bom caminho. Eles te levarão a uma jornada feliz, de êxito e de sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Boa semana, bom dia para você e até o nosso próximo encontro.